E não podemos ter medo, nós podemos nos alegrar, porque no versículo 3 fala que todos os servos de Deus o servirão ali. Então se alegre, você pode agradecer a Deus, você pode glorificar a Deus, porque todos os servos, eu e você estaremos lá, é a promessa. Versículo 4: e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Amados, a palavra de Deus fala, João, capítulo 1, versículo 18, ele diz: se ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ou seja, é somente por meio de Jesus que nós temos a revelação perfeita, completa, de quem é Deus. E o apóstolo Paulo disse: mas então veremos face a face. Hoje vemos como num espelho, embaçado. Mas então o conheceremos, como também somos conhecidos. Ele usa a primeira pessoa. E aqui, mais uma vez, João reforça isso. E verão o seu rosto. Moisés não pôde ver o rosto de Deus. O máximo que ele conseguiu, Moisés queria vê-lo. E Deus disse para ele: fique atrás dessas rochas. E ali tinha uma fresta. E a palavra de Deus disse que a glória de Deus passou ali. E aquele relance foi o suficiente para deixar o rosto dele iluminado de uma tal forma. E ele só teve um relance, uma faisquinha da glória de Deus. Porque se ele visse, realmente ele morreria. Mas nós teremos o privilégio, lembre disso, através de Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Não existe outro caminho. Não existe outro ismo, outra doutrina, outro ensinamento que possa te garantir estas coisas que nós acabamos de ler. Ver o rosto de Deus, servir a Deus, beber da água da vida, comer da árvore da vida, ter comunhão com Deus, experimentar a vida eterna. Não há nenhuma outra forma senão por meio da salvação em Cristo Jesus. No versículo 15 do capítulo anterior, capítulo 21, o texto diz: e aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. Ou seja, quando João tem a visão da Nova Jerusalém, e é importante ressaltar que essa Nova Jerusalém será estabelecida aqui, na terra. Porque no capítulo 4, quando a igreja é arrebatada, a grande tribulação vai acontecer. E aí, como eu disse para você, tem algumas questões de visão teológica. Pré-tribulacionismo ou pós-tribulacionismo. Mas independente disso, o que nós vemos na palavra de Deus, a igreja que está lá no céu, ela vem com o Senhor Jesus. E o reino dele se estabelece aqui na terra. E esse reino é chamado agora de Nova Jerusalém. Porque às vezes você pode ler essa narrativa, né, do capítulo 21 ao 22 e achar que está acontecendo lá no céu. Não, está acontecendo aqui na terra. Depois que ela foi restaurada. A Nova Jerusalém. Deus planejou que o Éden fosse aqui na terra. E ele estaria conosco. Mas o pecado adentrou. O Senhor, então, aqui no capítulo 21 e 22, o pecado já foi exterminado, a morte já foi eliminada, Satanás já está na sua prisão eterna e nós vamos viver com Cristo para toda a eternidade. Essa é a visão de João, capítulo 21. João fala que um anjo estava fazendo a medida dessa cidade. E essas medidas, elas fazem um cubo perfeito. Exatamente como era o formato do Santo dos Santos, no templo. Você não precisa abrir agora, mas depois você pesquisa em 1 de Reis, capítulo 6, versículo 20, quando Salomão está consagrando o templo ao Senhor. Ali a gente tem essas medidas que formam um cubo perfeito, é o Santo dos Santos. E eu me emocionei hoje porque eu fiquei pensando, no Santo dos Santos só poderia entrar o sumo sacerdote, uma vez por ano, para apresentar um sacrifício em favor do povo. Se ele entrasse em pecado, se ele não se purificasse, se ele estivesse em erro, ele seria eliminado.
porque a presença de Deus enchia aquele lugar e recebia aquele sacrifício, e aí tinha todo o ritual, o sangue do sacrifício do cordeiro tinha que ser aspergido. E eu fiquei pensando, estar no mesmo ambiente em que Deus está, só era privilégio do sumo sacerdote, uma vez por ano. E agora, a promessa para nós é que nós veremos o rosto de Deus, é de que nós estaremos com Deus. Isso é maravilhoso ou não é? E eu fiquei pensando, meu Deus, eu não sou digno, eu não mereço. Mas por causa da misericórdia de Deus, da graça de Deus, é que nós teremos esse grande privilégio. Versículo 5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. E aqui, reinarão, não é apenas a Trindade, porque existe a promessa de que os servos de Deus também reinarão com Ele. Olha que privilégio. Versículo 6. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Muitas pessoas não creem nesse Jesus que vai voltar. Muitos pastores, e aí eu conheço um pelo menos, que há 10 anos ele começou a falar, ele trouxe os ensinos de um teólogo liberal que dizia o seguinte: a Bíblia, ela é um relato místico. Jesus existiu, existem provas. O Jesus histórico, isso é o relato dos teólogos liberais. Então, como explicar que ele prometeu que vai ter a segunda vinda? Como explicar que ele prometeu que haverá o juízo final? E os teólogos liberais começaram a pensar e disseram: isso é apenas uma maneira de estimular os cristãos a viverem uma vida moralmente boa, viverem pautados pela ética. Obrigado, irmãos. Mas a realidade é que não vai haver um retorno físico de Jesus. A realidade é que esse mundo ele não vai perecer. Outro dia eu vi num podcast um rabino, e ele dizendo que os judeus não creem no fim do mundo. Eles não creem no que está escrito no Novo Testamento. Se você não sabia, para os judeus, o Antigo Testamento é sagrado. É o Tanakh. São a lei, os escritos e os profetas. Mas o Novo Testamento eles não aceitam Jesus como o Messias. Nós conversamos hoje pela manhã. A palavra de Deus diz que eles veriam, mas eles não iam aceitar. Eles ouviriam, mas eles não compreenderiam. Isaías profetizou isso. E Jesus veio e se cumpriu a promessa.